Vocês já se sentiram tão pequenos que a única saída era crescer em segredo? Eu, Darra, sei bem o que é isso. Fui renegada pela minha família, chamada de pobre em um jantar de gala. Mas o que eles não sabiam é que eu era a dona do restaurante onde tudo aconteceu. Preparem-se para uma história de fogo na cozinha e uma reviravolta que ninguém esperava. Minha história, como a de muitas outras ovelhas negras, começou em um lugar onde o ouro reluzia, mas a alma definhava, Greenwich, Connecticut. As mansões imponentes se erguiam como templos de prosperidade, seus jardins impecáveis ocultando as pressões e as expectativas que fermentavam em seu interior. A infância em Greenwich era uma vitrine de luxo superficial, onde cada carro na garagem, cada joia no pescoço de Margaret, minha mãe, e cada diploma emoldurado na parede do escritório de Richard, meu pai, serviam como prova inegável de um sucesso que não admitia questionamentos. As regras eram rígidas, implícitas e tão bem internalizadas que era raro alguém ousar desafiá-las. A expectativa de sucesso não era apenas alta, era singular. Tínhamos que ser advogados, médicos, financistas, carreiras nobres, respeitáveis, que garantissem não apenas a riqueza, mas, acima de tudo, o status. Para os Mitchell, a vida era um espetáculo cuidadosamente encenado, e cada um de nós tinha um papel a desempenhar no grande teatro da alta sociedade. Não se tratava de paixão, mas de performance, não de alegria, mas de aprovação. Meu pai, Richard, era um arquiteto frio e metódico, não de edifícios, mas de nossa imagem pública. Cada decisão, desde a escola que frequentávamos até os hobbies que cultivávamos, era calculada para maximizar nosso retorno de investimento social. Minha mãe, Margaret, era a guardiã implacável da fachada de perfeição, seus olhos azuis perscrutando qualquer imperfeição com uma precisão cirúrgica. Ela dominava a arte da conversa polida, mas com uma lâmina oculta em cada sorriso, pronta para cortar qualquer um que não estivesse à altura de seus padrões. Meus irmãos, Heather e Ethan, pareciam absorver as lições com uma facilidade que eu nunca compreendi, moldando-se perfeitamente aos papéis pré-definidos para eles. Heather, a mais velha, era a personificação da elegância de Greenwich, impecável, articulada, com um talento natural para a política social que a tornaria anfitriã perfeita para qualquer evento beneficente. Ela sabia o que dizer, como vestir e, mais importante, como se posicionar para sempre estar um passo à frente. Ethan, o caçula e o príncipe da família, era o herdeiro predestinado dos negócios de meu pai, um prodígio nos números, com um charme superficial que encobria uma sede insaciável por validação. Eles eram as versões de mim que meus pais queriam ver, espelhos polidos refletindo o brilho inquestionável dos Mitchell. Desde cedo, éramos ensinados que o networking era mais vital que a amizade, que o preço de um relógio dizia mais sobre o caráter de um homem do que suas ações, e que qualquer desvio do caminho traçado era uma afronta não apenas à família, mas à própria ordem natural do universo Mitchell. O jantar em família não era um momento de conexão, mas uma revisão de desempenho, onde as notas eram dadas com olhares oblíquos e comentários velados sobre o futuro promissor de Heather ou a inteligência aguçada de Ethan. Eu, Darra, sempre fui a nota dissonante nessa orquestra de ambição. Enquanto eles debatiam futuros escritórios de advocacia e fusões corporativas, minha mente vagava para os sabores e aromas que só encontrava em um canto inesperado daquela mansão. Mas havia um lugar, um santuário silencioso no coração daquela casa grandiosa, onde as regras rígidas da família Mitchell pareciam se desfazer no ar temperado de ervas e especiarias. Aquele canto inesperado era, claro, a cozinha. Longe dos salões de mármore e dos olhares perscrutadores, era ali que eu encontrava um resquício de liberdade, uma tela em branco para minha alma inibida. Enquanto o resto da casa cheirava a cera polida e a ambição fria, a cozinha de nossa mansão em Greenwich exalava um calor reconfortante de cebolas caramelizando e pão recém-assado, uma sinfonia de aromas que me chamava como um farol na escuridão. Foi lá que encontrei Helena, nossa governanta, mas para mim, muito mais que isso. Helena não era de Greenwich, seus olhos castanhos profundos guardavam memórias de terras distantes, de sol mais forte e de uma vida onde a comida não era um mero item no cardápio de um evento, mas a essência da família e da comunidade. Ela movia-se com uma graça tranquila, suas mãos calejadas contavam histórias de massas amassadas e vegetais colhidos da terra, muito diferentes das delicadas mãos de minha mãe. Helena era o contraste vivo da perfeição gélida de Margaret. Ela nunca me julgou,
nunca questionou minhas escolhas e, mais importante, nunca tentou me moldar em algo que eu não era. Ela via algo em mim que ninguém mais via, ou se via, optava por ignorar, uma paixão vibrante e um talento bruto. Eu costumava esgueirar-me para a cozinha depois da escola, ou em manhãs de sábado, quando meus pais estavam ocupados com seus rituais sociais. Começava observando. Vi Helena transformar ingredientes simples em obras de arte comestíveis, sua paciência infinita e sua atenção aos detalhes me cativando. Um dia, ela me convidou a ajudar. Comecei com tarefas humildes, descascar batatas, picar cebolas e chorar, para sua diversão silenciosa, lavar folhas de alface. Mas logo, ela me deu mais liberdade. A cozinha é um laboratório, Darra, ela disse uma vez, com um sorriso gentil. Não há erros, apenas novas descobertas. Foi Helena quem me ensinou a diferença entre cozinhar e criar. Ela me deu meu primeiro livro de receitas, um volume antigo e surrado cheio de anotações à mão, e me incentivou a experimentar. Meus primeiros pratos eram desastrosos, claro. Lembro-me de um bolo de chocolate que mais parecia um tijolo, ou de uma sopa que era tão salgada que nem o cachorro ousou provar. Mas a alegria de criar, de sentir a farinha entre os dedos, o cheiro do azeite quente e o borbulhar de um molho, era indescritível. Era um mundo de cores, texturas e sabores, tão vívido e real, em total contraste com a palidez emocional da vida familiar. Enquanto Ritter e Ethan se esforçavam para dominar a etiqueta social ou a matemática financeira, eu aprendi a magia da culinária, transformando ingredientes simples em momentos de pura felicidade. Era meu segredo, meu refúgio, meu sonho proibido. E, na cozinha, ao lado de Helena, eu não era a nota dissonante, eu era, finalmente, eu mesma. Minha vida em Greenwich era uma partitura orquestrada de ambição, mas na cozinha, eu encontrava a liberdade de compor minha própria melodia. Aquele santuário de sabores e segredos, porém, não podia permanecer oculto para sempre. O mundo lá fora, com suas expectativas geladas e seus caminhos pré-determinados, estava prestes a colidir com a paixão ardente que eu cultivava. E a colisão veio na forma de um convite inesperado, selado por uma oportunidade que eu mal ousava sonhar. Eu já devia ter 17 anos quando Helena, com seu olhar astuto, me incentivou a entrar em um concurso de jovens talentos culinários, algo que eu mantive em segredo absoluto da minha família. A competição era pequena, local, mas para mim, era o equivalente às Olimpíadas. Lembro-me do prato que preparei, um pato confitado com um molho de cerejas e alecrim, acompanhado de um purê de batatas trufado. Era arriscado, ambicioso demais para alguém da minha idade, mas eu queria mostrar algo de mim, algo que fosse vezes meu. Quando a avaliação final chegou, eu estava um nó de nervos. O chefe Laurent Bisset, com sua reputação lendária e seu semblante sério, era o juiz principal. Seus olhos percorreram meu prato com uma intensidade que parecia despir cada camada do meu esforço. Ele provou, parou, olhou para mim. Meu coração martelava. Senhorita Mitchell, ele disse, com uma voz surpreendentemente suave, há uma alma em seu prato. Uma ousadia que não se aprende em livros, mas se sente na ponta dos dedos. Você tem um talento bruto, Darra. Algo raro. Não o desperdice. Naquele momento, não era apenas um elogio, era uma profecia, uma validação que eu nunca havia recebido da minha família. Algumas semanas depois, veio o convite formal, um estágio na cozinha dele, em Nova York. Um lugar no seu programa de mentoria para jovens chefes. Era tudo o que eu secretamente sonhava, e tudo o que meus pais considerariam uma catástrofe. Naquela época, eu já estava matriculada no programa de MBA que meu pai havia cuidadosamente selecionado para mim, a trilha segura e respeitável que me levaria ao topo do mundo corporativo. A ideia de abandonar tudo para seguir o cheiro de cebola caramelizada e o calor dos fogões parecia uma traição colossal ao legado Mitchell. A luta interna era torturante. Por um lado, estava o peso das expectativas familiares, o futuro planejado, a segurança financeira que meus pais tanto valorizavam. Um MBA é o seu bilhete de ouro, Darra, meu pai dizia, não uma opção. Minha mãe já havia planejado meus futuros jantares de gala e as conexões de negócios que eu faria. Abandonar o MBA seria como rasgar o tecido meticulosamente bordado de suas ambições para mim. Por outro lado, estava o convite de Bisset,
a promessa de um mundo onde minha paixão seria meu guia, onde cada prato seria uma expressão da minha verdadeira essência. A voz de Helena ecoava: a cozinha é um laboratório, Darra. Não há erros, apenas novas descobertas. E eu queria fazer essas descobertas, mesmo que isso significasse me perder para me encontrar. Não foi uma decisão fácil. Eu passei noites em claro, pesando o dever contra o querer. A imagem de meus pais, tão orgulhosos de seus filhos bem-sucedidos, lutava contra a imagem de mim mesma, feliz, realizada, mesmo que suja de farinha e suor. No final, a paixão falou mais alto. A chama que Helena havia acendido e Bissé reacendido era forte demais para ser apagada pelas pressões de Greenwich. Eu sabia que seria difícil, que haveria consequências, mas a ideia de viver uma vida que não era minha, de fingir uma paixão que não sentia, era mais assustadora do que qualquer desaprovação familiar. O momento da revelação foi tão gélido quanto eu esperava. Reuni meus pais em seu escritório, o mesmo onde os diplomas de Ritter e Ethan brilhavam com orgulho. Eu decidi não seguir com o MBA, comecei, a voz trêmula, mas firme. Eu quero seguir a culinária, estagiar com o chefe Bissett. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu pai, Richard, levantou-se lentamente, seus olhos como lascas de gelo. Culinária, Darra? Ele finalmente sibilou, a palavra carregada de tanto desprezo que parecia queimar. Isso não é uma carreira. É um passatempo para pessoas que não têm ambição. Você vai jogar fora todo o nosso investimento, toda a nossa reputação por um hobby de cozinheira. Minha mãe, Margarete, parecia ter perdido toda a cor. Você está envergonhando esta família, Darra, ela disse, a voz baixa, mas afiada como uma lâmina. Nós não criamos você para ser uma empregada de cozinha. Eu tentei argumentar, explicar minha paixão, o reconhecimento de Bissé, mas eles não ouviam. Para eles, era uma afronta pessoal, uma rebelião imperdoável contra tudo que representavam. A discussão se transformou em uma enxurrada de críticas, ameaças veladas e, finalmente, a sentença final. Se você escolher este caminho, Darra, meu pai declarou, a voz gélida, você está por sua conta. Não haverá apoio. Você estará deserdada. Não espere mais nada de nós. Naquele dia, eu não apenas deixei a casa dos Mitchell, eu deixei para trás um nome, uma fortuna e a promessa de uma vida que nunca foi minha. Mas ao sair, com o coração partido e, ao mesmo tempo, estranhamente leve, eu soube que estava, finalmente, cozinhando meu próprio destino. O adeus forçado foi, paradoxalmente, a minha verdadeira libertação. A libertação teve o gosto amargo do sacrifício e o cheiro forte das cozinhas de Nova York, um contraste gritante com os aromas limpos e controlados de Greenwich. Deixei para trás a opulência dos mármores e jardins impecáveis para me enfiar em cubículos minúsculos em bairros anônimos, onde o aluguel era pago com o suor de dias exaustivos e noites sem fim. Meu primeiro apartamento era um buraco sem alma no Queens, o cheiro de comida de outros inquilinos e o barulho constante da cidade substituindo o silêncio preenchido de expectativas da minha antiga casa. Aqueles primeiros anos foram um deserto, um período de privação e aprendizado brutal, onde cada calo nas minhas mãos, cada queimadura e cada noite sem dormir serviam como prova da minha escolha e do meu compromisso. Comecei como lava-pratos em um boteco barulhento, meus dedos em carne viva pela água quente e o sabão corrosivo. Depois, fui ajudante de cozinha em um restaurante italiano de terceira categoria, onde os molhos eram pré-fabricados e o chefe gritava mais do que cozinhava. Não havia glamour, não havia reconhecimento, apenas a repetição monótona de tarefas braçais e a constante pressão de cozinhas apinhadas e superaquecidas. As horas eram cruéis, o pagamento mal dava para sobreviver e a solidão era uma companheira constante. Via meus colegas de faculdade publicando fotos de estágios em grandes corporações, enquanto eu estava lá, espremendo limões para uma limonada de garrafa, exausta, mas estranhamente em paz. A humilhação que minha família esperava que eu sentisse não vinha do trabalho em si, mas da imagem que eles tinham dele. Para mim, cada dia era uma lição, cada ingrediente, um mistério a ser desvendado. Mas, apesar das dificuldades, o fogo que Helena e chefe Bissett haviam acendido em mim nunca se apagou. Pelo contrário, a cada obstáculo, ele parecia queimar com mais intensidade. Eu me agarrava àquele calor interno, àquele desejo insaciável de aprender, de criar, de provar a mim mesma que minha paixão não era um capricho.
Cada prato mal executado era uma oportunidade de aprimoramento. Eu observava, absorvia, experimentava. Mesmo em cozinhas onde a criatividade era sufocada pela rotina, eu encontrava pequenas janelas para aprimorar minhas técnicas de corte, para entender a alquimia dos temperos, para dominar o tempo de cozimento de um filé. Lembro-me de passar horas depois do expediente, praticando cortes de cebola até minhas mãos doerem, ou testando combinações de ervas que ninguém notaria. Era uma obsessão, uma forma de oração. Minha evolução culinária foi uma jornada errante, mas rica. Deixei o restaurante italiano para trabalhar em um pequeno bistrô francês, depois em uma cozinha asiática de fusão, e até em uma taqueria movimentada. Cada lugar me expunha a uma nova filosofia de comida, a diferentes técnicas e culturas gastronômicas. O chefe chinês me ensinou a dança do wok, a arte de equilibrar os 5 sabores e a paciência para preparar caldos complexos. A cozinheira mexicana me mostrou a alma da comida de rua, a frescura dos ingredientes e a explosão de sabor dos chiles. Em cada transição, eu era uma esponja, absorvendo conhecimento, adaptando-me a ritmos e estilos diferentes. Chefe Bissett havia me dado as bases, mas a rua, as cozinhas anônimas e os inúmeros mentores não oficiais me deram a versatilidade. Comecei a ver a comida não apenas como arte, mas como uma linguagem universal, capaz de contar histórias e evocar emoções. Minha identidade como chefe não estava sendo moldada por uma escola de culinária de elite, mas por uma forja de fogo e suor, tijolo por tijolo, tempero por tempero. Eu era Darra, a cozinheira, e aquela era a minha voz mais autêntica. Minha voz autêntica estava formada, polida pela diversidade e pelos sabores de inúmeras cozinhas, mas ainda faltava um palco onde ela pudesse soar livremente. Era uma necessidade latente, um desejo incontrolável de transpor minha alma para pratos que fossem unicamente meus. A ideia de ter meu próprio restaurante começou como um murmúrio persistente em meio ao barulho dos exaustores e ao ranger das panelas, crescendo até se tornar um mantra, um lugar meu, onde a comida falasse por mim. A visão para o Maison não surgiu de repente, mas de uma amálgama de todas as minhas experiências. Eu queria um lugar que celebrasse a simplicidade e a sofisticação, a tradição e a inovação, um espaço onde cada ingrediente tivesse uma história e cada refeição fosse uma jornada. O nome Maison veio a mim durante uma noite de insônia, enquanto folheava um livro de culinária espanhola antiga. Maison, que significa hospedaria ou estalagem, um lugar de refúgio, de comida farta e boa companhia. Longe do glamour ostensivo de Greenwich, eu queria criar um santuário gastronômico que fosse acessível na alma, mas impecável na execução, um contraste intencional com a frieza dos estabelecimentos frequentados pela minha família. Era para ser um lugar que parecia ter existido para sempre, com uma alma antiga e um paladar moderno. Conseguir o investimento, no entanto, foi outra batalha. Eu tinha minhas economias, duramente conquistadas em anos de trabalho exaustivo, mas era uma gota no oceano dos custos de Nova York. Apresentei meu plano de negócios a dezenas de bancos, a investidores de risco, mas a porta era sempre batida na minha cara. Jovem demais, sem experiência em gestão de alto nível, um mercado muito competitivo. Eles viam a ex-estudante de MBA que havia abandonado tudo, não a chefe com a visão de um restaurante revolucionário. A cada não, a voz da minha mãe ecoava. Uma empregada de cozinha. Mas a cada não, meu fogo interior ardia mais forte. Até que uma pequena fundação de apoio a novos empreendedores na área de gastronomia, que chefe Bisser havia sutilmente me indicado, decidiu apostar em mim. Não era um capital vultoso, mas um empréstimo semente, com a condição de que eu provasse meu conceito e minha capacidade de gestão. Era um voto de confiança que me encheu de um misto de gratidão e terror. A partir daquele momento, o Maison deixou de ser um sonho e se tornou minha obsessão, cada grama do meu ser dedicada a fazê-lo acontecer. Encontrei um antigo galpão em um bairro menos badalado de Manhattan, com paredes de tijolos expostos e um charme bruto que me conquistou. Era um espaço que exigia amor, suor e uma boa dose de imaginação. Passei meses supervisionando a reforma, desenhando a cozinha dos meus sonhos, funcional, mas com a alma de uma antiga casa, escolhendo cada peça de mobiliário, cada luminária. O cardápio foi um trabalho de amor, uma síntese de todas as minhas viagens culinárias, infundido com toques pessoais e ingredientes sazonais. Criei pratos que contavam histórias, o confite de pato Helena, em homenagem à minha mentora, e o Vieira Seladas Bissett,
um aceno ao homem que me abriu os olhos para a culinária profissional. Eu queria que cada prato fosse uma assinatura, uma expressão da minha alma. Contratei uma equipe pequena, mas apaixonada, pessoas que acreditavam na minha visão e que estavam dispostas a trabalhar com o mesmo nível de dedicação. Miranda, a subchefe, com sua energia contagiante e técnica impecável. José, o sommelier, com seu conhecimento enciclopédico de vinhos e um sorriso acolhedor. Marcos e Jéssica, os garçons, com uma atenção aos detalhes e uma cortesia que faziam cada cliente se sentir especial. O maison não era apenas meu, era nosso. Os primeiros meses foram uma montanha-russa de emoções. Críticas positivas se misturavam a desafios operacionais, longas horas e a constante pressão de manter os padrões impecáveis. Houve noites em que a exaustão me levava às lágrimas, e momentos de dúvida em que me perguntava se a desaprovação da minha família não teria sido uma forma de sabedoria. Mas a cada elogio de um cliente, a cada brilho nos olhos de um comensal ao provar um dos meus pratos, eu sabia que estava no caminho certo. O maison era a minha resposta silenciosa, a minha prova viva de que a paixão, quando cultivada com dedicação, pode florescer mesmo nos solos mais improváveis. E floresceu. Rapidamente, o maison se tornou o nome na boca da elite de Nova York. Reservas se tornaram cobiçadas, críticos gastronômicos elogiavam a ousadia inovadora e o sabor sublime de Daha Mitchell. Sem que eu planejasse, ou talvez com uma ironia que só o destino poderia orquestrar, o maison ascendeu ao topo, tornando-se exatamente o tipo de restaurante exclusivo e badalado que minha própria família, a família Mitchell, frequentaria com orgulho. Um segredo bem guardado, esperando o momento certo para se revelar. Aquele segredo bem guardado que era o maison parecia flutuar no tempo, intocável, até que a realidade rompeu na forma de um convite inesperado. 5 anos se passaram desde que fui deserdada, 5 anos de silêncio sepulcral da parte dos Mitchell, interrompidos apenas por boatos que, imagino, eles cultivavam sobre a minha suposta falência ou fracasso. Então, um envelope pesado, com o brasão familiar em relevo, chegou à caixa de correio do meu apartamento modesto. Era o tipo de formalidade que eles ainda valorizavam, mesmo ao romper laços. Meu coração deu um pulo, um misto de apreensão e curiosidade. Eles finalmente haviam se lembrado de mim, ou era apenas um engano? Rasguei o selo com dedos ligeiramente trêmulos, sentindo o papel pergaminho entre meus dedos. O convite era para o jantar de noivado de Ritter. Ritter, minha irmã, que durante anos evitou qualquer contato, provavelmente para não sujar sua imagem impecável com a presença da ovelha negra da família. Aquilo me causou um nó no estômago. O que ela queria? Reconexão? Ou apenas uma prova de que eu realmente havia afundado na obscuridade, como eles previam? Minha primeira reação foi um riso amargo. Eles pensavam que eu estava por aí, trabalhando em alguma cozinha de fast food, mal sobrevivendo. Aquele convite parecia um convite ao circo, para me expor com uma piada que eles imaginavam. Mas então, meus olhos fixaram-se na linha que descrevia o local, e foi como se o mundo inteiro parasse. O jantar de noivado de Ritter Mitchell e Bradley Rice será realizado no... Meus olhos varreram a página, parando em uma palavra que fez meu sangue gelar e, ao mesmo tempo, incendiar-se. Punto no maison. Maison. Meu maison. O restaurante que eu havia construído tijolo por tijolo, tempero por tempero, alma por alma. O lugar que era a personificação do meu triunfo silencioso, da minha paixão proibida, do meu sucesso independente. O mesmo maison que eles, sem saber, haviam escolhido por sua exclusividade, por sua reputação impecável, por ser o ápice da alta gastronomia de Nova York. A ironia era tão cruel, tão perfeita, que eu mal podia respirar. Minha família, que me considerava uma fracassada, estava prestes a jantar no palco da minha maior vitória. Fiquei ali, imóvel, o convite na mão, a gargalhada presa na garganta. Era um choque, uma incredulidade que roçava o absurdo. Como era possível que, em toda Nova York, eles tivessem escolhido vezes o meu vezes restaurante? Teria sido uma piada do destino, ou um capricho do universo para me dar a oportunidade perfeita de revidar? De repente, a raiva que eu sentia por eles, por todos os anos de desprezo, pelos comentários condescendentes, pelas feridas abertas, transmutou-se em uma ponta de excitação. Não era mais apenas sobre sobreviver, mas sobre vezes florescer vezes diante deles, no meu próprio terreno, com as minhas próprias regras.
A noite se aproximava, e com ela, uma tempestade de emoções. Havia o nervosismo, claro, a ansiedade de rever os rostos que me haviam banido, de ouvir as mesmas críticas veladas e os julgamentos sobre minha vida desperdiçada. Lembrei-me dos anos de sacrifício, das noites sem dormir, da luta para provar meu valor não a eles, mas a mim mesma. Mas acima de tudo, havia uma raiva fria e calculada, um desejo ardente de desmascarar a hipocrisia deles, de ver seus rostos quando a verdade fosse revelada. Era uma vingança, sim, mas não uma vingança mesquinha. Era a vingança de quem foi subestimado, de quem foi descartado, de quem se reergueu das cinzas para se tornar algo que eles jamais poderiam sequer conceber. Eu me preparei para o reencontro não como quem vai a um jantar de família, mas como quem se prepara para uma batalha cuidadosamente planejada. Pensei nos diálogos, nas reações prováveis, nos olhares que eu teria que suportar. Mas a cada pensamento, o vislumbre da revelação final, daquele momento catártico, alimentava minha determinação. Eu não era mais a jovem Darra, insegura e buscando validação. Eu era a chefe, a empresária, a proprietária do Maison, e naquela noite, no meu restaurante, no jantar de noivado da minha irmã, a ovelha negra estava prestes a se tornar a loba. E todos eles, sem saber, estavam prestes a entrar na minha toca. A noite finalmente caiu, densa com o zumbido elétrico da antecipação. Não cheguei ao Maison como uma convidada, eu já estava lá, uma sombra em minha própria casa, supervisionando meticulosamente os últimos preparativos, meu coração batendo como um tambor contra as costelas. De um ponto de observação discreto perto da porta da adega, eu os vi chegar. A limusine preta, o motorista abrindo a porta, e então eles emergiram, sob o brilho suave das luminárias que eu mesma escolhera. Richard e Margarete, impecáveis como sempre, suas vestes de alta costura e joias discretas gritando riqueza sem vulgaridade. Ritter e Bradley, a personificação da perfeição. Ethan e Alison, o casal poderoso. Eles eram um quadro de Monet, belo à distância, mas friamente calculado de perto. Marcos, nosso maître-d'œuvre, o único que estava ciente do meu estratagema além de Miranda e José, trocou um olhar rápido comigo enquanto conduzia minha família à mesa que eu havia reservado para eles, a melhor da casa, ironicamente com uma vista privilegiada da cidade. Seus olhos castanhos, normalmente repletos de vivacidade, carregavam uma cumplicidade discreta, um alerta silencioso. Ele sabia o que estava por vir. Eu assenti quase imperceptivelmente, um reconhecimento mútuo de que o jogo estava prestes a começar. Respirei fundo, ajeitei meu vestido escuro, discreto, mas elegante, não o tipo de ostentação que minha mãe aprovaria, mas um que falava de confiança silenciosa. Caminhei até a mesa, a passos medidos, cada músculo do meu corpo tenso, mas minha expressão uma máscara de calma. Darra, minha querida. Margarete foi a primeira a me ver, um sorriso forçado que não chegava aos olhos, mas que era perfeito para a foto. Ela se levantou, abraçando-me de forma superficial, seu perfume caro invadindo minhas narinas. Faz tanto tempo. Você está bem. Diferente. O tom era de quem esperava que eu estivesse decrépita, e minha aparência era uma surpresa indesejada. Richard apenas acenou com a cabeça, seus olhos avaliando, procurando sinais de fracasso. Darra. Então você veio. Não havia afeto, apenas uma constatação, como se eu fosse um item em uma lista de presença. Ritter, por outro lado, parecia genuinamente surpresa, talvez até um pouco constrangida. Darra. Que bom que você pôde vir, disse ela, com um brilho de culpa em seus olhos. Não demorou para que sua fachada de perfeição retornasse. Sentimos sua falta. Nos jantares importantes. O subtexto era claro, nos jantares que importam para vezes nós. Ethan, meu irmão mais novo, sempre o mais pragmaticamente cruel, riu. Olha só, a ovelha negra voltou ao rebanho. Achei que você estaria ocupada salvando o mundo, um prato mal feito de cada vez. Alison, sua esposa, deu um sorriso afiado, os olhos avaliando meu vestido. Ignorei as provocações de Ethan. Parabéns, Ritter, eu disse, me voltando para minha irmã, tentando manter um tom neutro. Você está linda. Obrigada, Darra, Ritter respondeu, um pouco mais suave. Este é Bradley.
Ela gesticulou para o homem ao seu lado, um tipo atlético com um sorriso polido e olhos um tanto vazios. Ele se levantou, apertou minha mão com uma firmeza que era quase agressiva. Prazer, Darra, disse ele, seu olhar passando por mim rapidamente, como se eu fosse um objeto de pouca importância. Ritter falou muito de você. Eu sabia exatamente o que Ritter havia falado. Imagino, eu respondi, um sorriso pequeno e enigmático brincando em meus lábios. A conversa então se voltou para o jantar, para o menu, para o quão exclusivo era o maison. Meus pais elogiavam o ambiente, o serviço discreto, a decoração de bom gosto. Era uma sinfonia de elogios ocos, cada palavra uma facada na ironia da situação. É realmente um lugar esplêndido, Darra, Margarete comentou, os olhos percorrendo o salão. Mas me diga, o que você tem feito? Ainda brincando de cozinheira, ou finalmente voltou para algo mais substancial? A lâmina escondida em seu sorriso se revelou. Richard, sem perder tempo, acrescentou, sim, Darra. A vida em Nova York é cara. Imagino que não seja fácil para artistas culinários. A palavra artista foi dita com um tom de escárnio que ele costumava reservar para os empregados. Eu os olhei, um por um. O nervosismo havia desaparecido, substituído por uma fria determinação. Este era o começo. Este era o meu palco. E eles, os atores principais da minha farsa, o garçom, um jovem chamado Pedro, veio nos servir água, lançando um olhar de respeito quase imperceptível em minha direção antes de se afastar discretamente. Ele sabia. Todos na minha equipe sabiam. E a cada comentário condescendente, eu sentia o calor crescer em mim, não de vergonha, mas de poder. Eles não tinham ideia do espetáculo que estava prestes a se desenrolar. Os pratos foram servidos, obras de arte culinárias que minha equipe havia executado com maestria. Cada um deles, uma metáfora para minha jornada, para o cuidado e a paixão que eu despejava em cada detalhe. Mas para minha família, era apenas comida em um restaurante caro, mais um cenário para seu teatro de aparências. À medida que o vinho fluía, a inibição deles parecia diminuir, e a verdadeira essência de suas preocupações, ou melhor, de seus julgamentos, começou a transbordar. Darra, sério, este confit de pato é interessante, Margarete começou, cutucando a carne com um garfo, como se examinasse um objeto estranho. Mas, minha querida, isso te sustenta? Quer dizer, um restaurante. É tão instável. Não é como o escritório de Ethan, com clientes fixos e um fluxo de caixa previsível. Ela sorriu para Ethan, que assentiu com um ar de superioridade. Richard, sempre o mais direto em seu desdém, acrescentou, sem sequer me olhar, concentrado em seu próprio prato, é um passatempo caro, Darra. Um chefe, mesmo um bom chefe, nunca será um Mitchell de verdade. Nunca terá o mesmo prestígio. A palavra prestígio saiu como um mantra, a única métrica que realmente importava para ele. Lembro-me de quando você estava no MBA. Tinha um futuro brilhante pela frente. Não se arrepende de ter jogado tudo fora por isso? Ele gesticulou vagamente para o salão elegante, como se apontasse para um circo. Ritter, por sua vez, tentou ser mais sutil, mas o veneno era o mesmo. Sabemos que é difícil em Nova York, Darra. Você poderia ter vindo morar conosco, em Greenwich, talvez encontrado algo mais estável. Um catering menor, talvez? Tenho certeza de que poderíamos te ajudar com algumas conexões. A ideia de eu precisar de ajuda dela para um catering menor era tão absurda que quase deixei escapar um riso. Ela falava como se eu estivesse pedindo esmolas, enquanto saboreava cada mordida do meu próprio sucesso. Sim, Darra, Alison, a esposa de Ethan, se intrometeu, seus olhos vasculhando meu rosto. Pelo menos Ritter está fazendo um casamento de alto nível. Bradley é de uma família excelente. Isso sim é um investimento para o futuro. Não me entenda mal, é fofo você seguir sua paixão, mas a realidade é que paixão não paga as contas, não é mesmo? Ou você está vivendo de empréstimos? Cada palavra era um golpe, uma pontada precisa que eles sabiam exatamente onde atingir. Eles se lembravam de cada detalhe do meu fracasso, de cada advertência, de cada previsão sombria que haviam feito sobre minha vida. Internamente, eu fervia,
mas externamente, mantinha minha calma, meu sorriso suave e enigmático. Lembro-me de quando era mais jovem, de como essas mesmas palavras me machucavam, me faziam sentir inadequada, pequena. A sensação de ser a decepção da família, o fardo, o erro a ser corrigido, ecoava em minha mente. Aquele jantar de noivado não era apenas uma crítica ao meu presente, era uma reencenação de todas as vezes que fui diminuída por eles, todas as vezes que me disseram que eu não era suficiente, que meus sonhos eram ridículos. Mas agora, algo era diferente. A dor não era mais a de uma ferida aberta, mas a de uma cicatriz antiga que doía apenas para me lembrar do caminho percorrido. Eu os observei com uma clareza que antes me faltava, vendo-os não como figuras de autoridade inquestionável, mas como personagens presos em sua própria gaiola de ouro, cegos pela ambição e pelo medo de falhar. Eles não podiam conceber que alguém pudesse encontrar sucesso e felicidade fora dos parâmetros que eles haviam estabelecido. Aquela era a sua prisão, não a minha. Eu os deixei falar, absorvendo cada comentário, cada piada sobre a chefe desempregada ou a aventureira culinária. Ethan até perguntou se eu estava usando meu carro antigo, o mesmo que Richard havia me dado antes de me deserdar, para entregas de comida. Alison riu abertamente. Cada insulto, cada zombaria, era um tijolo que eu colocava em meu próprio muro de poder silencioso. Cada olhar de pena forçada era combustível para a chama que ardia em meu peito. Eu os estava estudando, analisando suas reações, suas expectativas. Eles esperavam uma Darra envergonhada, uma Darra que se retrataria, que talvez até pedisse perdão por suas escolhas. Eles esperavam a confirmação de que estavam certos, de que a vida sem eles era um desastre. Mas eles não sabiam que a Darra que estava sentada àquela mesa, calmamente bebendo seu vinho, que, ironicamente, José havia escolhido pessoalmente para o Maison, não era a Darra de 5 anos atrás. Não era a menina que buscava a aprovação deles. Eu era a anfitriã do espetáculo, a diretora de cena. E, com cada palavra condescendente, com cada olhar de desprezo, eles estavam, sem saber, me dando a deixa perfeita para a virada que estava por vir. O terreno estava preparado. A mesa estava posta para a minha vingança. A sobremesa estava sendo servida, um intrincado mil-folhas com creme de pistache e frutas vermelhas, uma das minhas criações favoritas, uma sinfonia de texturas e sabores que, ironicamente, minha família saboreava sem a menor ideia de quem a havia concebido. Enquanto José, o sommelier, servia o vinho de sobremesa com sua graça habitual, Margaret sorriu para Ritter e Bradley, tecendo elogios sobre o futuro financeiro promissor do casal, as propriedades que seriam unidas, o status consolidado. Foi então que Alison, com aquele sorriso de hiena que eu já conhecia tão bem, virou-se para mim, os olhos faiscando com uma espécie de falsa preocupação que mal disfarçava o escárnio. Sabe, Darra, ela disse, sua voz um pouco mais alta do que o necessário, capturando a atenção de todos na mesa, é uma pena que você não tenha persistido no MBA. Com o Bradley e o Ethan no mercado financeiro, poderíamos ter te arranjado um bom emprego. Digo, vezes emprego vezes de verdade. Imagino que a vida de chefe de aluguel deve ser bastante incerta. Não há muito futuro, não é mesmo? A não ser que você sonhe em abrir um food truck um dia, claro. A piada ressoou na mesa, arrancando risos de Ethan e um sorriso condescendente de Margaret, que balançou a cabeça como quem lamenta um destino inevitável. Richard apenas acenou com a cabeça, concentrado em seu mil-folhas, como se a minha existência fosse um mero ruído de fundo que ele preferia ignorar. Mas, para mim, aquelas palavras não eram um golpe, era um alarme que eu esperava. A última peça do quebra-cabeça de sua arrogância, a deixa final. Olhei para cada um deles, o burburinho elegante do restaurante, até então um mero pano de fundo, transformando-se em um zumbido distante em meus ouvidos. Uma calma estranha e poderosa se apossou de mim. Não havia fúria ou dor, apenas uma clareza cristalina, uma antecipação silenciosa. Era isso. O momento havia chegado. Eles, totalmente alheios à tempestade que se formava nos meus olhos, continuaram a saborear o esplendor do Maison, brindando ao noivado de Ritter, à fortuna de Bradley, ao sucesso inabalável dos Mitchell. Conversavam sobre seus próximos investimentos, sobre as férias na Toscana que Bradley havia planejado, sobre a nova galeria de arte que Margaret patrocinaria no Upper East Side.
O luxo do Maison era apenas mais uma moldura para sua imagem cuidadosamente construída, um cenário que eles haviam escolhido por seu prestígio inquestionável, sem nunca se darem ao trabalho de ver a alma por trás do brilho. Eles estavam confortavelmente instalados na bolha dourada de sua própria importância, brindando a um futuro que, para mim, já estava em minhas mãos, pronto para ser revelado. Foi nesse instante de celebração oca, onde o cristal tilintava com promessas de um futuro que lhes parecia garantido, que Marcos se aproximou. Sua figura alta e elegante, antes apenas um detalhe discreto na periferia da sua atenção, agora se movia com um propósito inconfundível em direção à nossa mesa. O sorriso profissional que ele ostentava para os outros clientes, e que mantivera durante todo o jantar, deu lugar a uma expressão séria, quase grave, quando ele pousou a pasta de couro com a conta sobre a mesa, de ma fronte de Richard. Meu pai, com um floreio de autossatisfação, estendeu a mão para pegar a conta, pronto para exibir sua generosidade. Mas Marcos, com uma voz clara e projetada o suficiente para ser ouvida por todos nós, interveio. Senhor Mitchell, devo informar que houve um pequeno erro com a conta esta noite. Um silêncio momentâneo pairou sobre a mesa. Richard recuou a mão, a testa franzida em confusão. Margaret ergueu uma sobrancelha, impaciente. Erro? Que tipo de erro, Marcos? Os preços não estão corretos? Ela parecia já antecipar uma disputa, um detalhe menor a ser corrigido antes que a noite pudesse prosseguir em sua perfeição planejada. Marcos permaneceu impassível. Não, senhora. Os preços estão corretos. O erro é que a refeição já foi paga. Em sua totalidade. As palavras de Marcos caíram como pedras em um lago calmo, enviando ondas de choque pela mesa. A confusão inicial rapidamente se transformou em murmúrios atônitos. Paga? Perguntou Ethan, o tom de voz subitamente menos arrogante. Ritter olhou de Marcos para Bradley, depois para os pais, uma ponta de suspeita, talvez até de ciúme, colorindo seu rosto. Bradley, você? Bradley franziu o senho, abanando a cabeça. Não, meu caro. Eu planejava fazer isso, claro, mas não esta noite. Quem poderia ter sido? Os olhos de Margaret varreram o salão, procurando uma figura benfeitora, alguém que pudesse ter feito tal gesto grandioso. Um de nossos amigos de negócios, talvez? Algum cliente especial do Richard? O pensamento de ter um admirador secreto pagando sua conta em um dos restaurantes mais exclusivos da cidade parecia, para ela, perfeitamente natural e até desejável. A ideia de que alguém queria se exibir para os Mitchell fazia sentido em seu universo. Enquanto a família especulava, os olhares de Marcos encontraram os meus. Havia um brilho de antecipação em seus olhos, um reconhecimento da gravidade do momento. Meu coração, que até então batia com uma calma quase sobrenatural, acelerou. Eu senti a energia da sala se condensar, todos os olhares da minha família, antes dispersos em teorias, agora começando a se fixar em Marcos, esperando uma resposta. Ele, com uma teatralidade impecável, sustentou o suspense por um breve instante, um momento que pareceu uma eternidade. Então, com um sorriso que irradiava cumplicidade e um profundo respeito, Marcos se virou completamente para mim. Ele ignorou a família Mitchell, os olhares inquisitivos, a ânsia por uma explicação. Sua atenção era exclusivamente minha. E, com uma voz que ressoou clara e firme no silêncio que se instalava, ele pronunciou as palavras que iriam desmantelar toda a fachada deles, todas as suas certezas. Bem-vinda de volta, senhorita Darra, ele disse, o sorriso se alargando. O ar na mesa dos Mitchell congelou, tão denso que parecia estalar. Os talheres pararam no ar, as taças de vinho esquecidas nas mãos. Minha mãe, Margarete, empalideceu, o batom vermelho parecendo vibrar contra sua pele lívida. Seus olhos, antes tão inquisidores, agora regalados em uma mistura de descrença e pavor. Richard, meu pai, que momentos antes ostentava um ar de soberania, parecia ter envelhecido 10 anos em um segundo, seu rosto, outrora tão confiante, estava agora distorcido em um misto de perplexidade e um constrangimento que o tornava quase irreconhecível. Ritter, a noiva, levou as mãos à boca, um som sufocado escapando de seus lábios, como se tivesse levado um tapa. Ethan, sempre tão zombeteiro, estava com a boca entreaberta,
parecendo um peixe fora d'água, seu olhar vazio fixo em Marcos, depois em mim. Alison, a cunhada afiada, tinha seu sorriso de hiena completamente desfeito, substituído por uma expressão de choque e fúria contida. Bradley, o noivo, parecia o mais confuso de todos, seus olhos vazios tentando processar a bomba que acabara de explodir. O silêncio que se seguiu não era o silêncio educado de um jantar elegante, mas um vácuo assustador, ensurdecedor, que engoliu o murmúrio gentil do maison ao nosso redor. Percebi olhares curiosos de outras mesas próximas, atraídos pela estranha quietude que emanava do nosso pequeno epicentro de drama. A equipe de Marcos, treinada para a discrição, mantinha-se profissionalmente ocupada, mas seus olhares furtivos em minha direção eram de apoio e um brilho de vitória contida. Miranda, a subchefe, pairava na porta da cozinha, os braços cruzados, um sorriso de satisfação mal contido em seus lábios. Por um instante, eu me deleitei naquele momento, na inversão de papéis que havia esperado por tanto tempo. Aquele era o meu palco, e eles, sem saber, haviam ensaiado seus papéis perfeitamente. Com um aceno quase imperceptível para Marcos, que retribuiu com um sorriso discreto antes de se afastar, virei-me para minha família. Minha voz, quando a encontrei, era surpreendentemente calma e firme, sem um traço da fragilidade ou da raiva que um dia me dominou. Sim, eu comecei, a palavra ecoando no silêncio da mesa. Marcos está absolutamente correto. É um prazer inigualável tê-los aqui, no meu restaurante, o Maison. Fiz uma pausa, deixando minhas palavras pairarem no ar como um perfume. Eu fiquei bastante curiosa, vocês sabem. Curiosa para ver como a família Mitchell me trataria depois de todos esses anos de silêncio. Se algo havia mudado na percepção de vocês sobre a ovelha negra que optou por uma carreira indigna. O rubor começou a subir pelos pescoços de Richard e Margaret. Ritter baixou os olhos para o prato, incapaz de me encarar. Ethan finalmente fechou a boca, mas seus olhos ainda estavam fixos em mim, tentando decifrar o enigma. Alison parecia prestes a explodir. Para ser honesta, continuei, minha voz ganhando uma ponta de aço. Eu não lhes disse sobre o Maison. Eu mantive este segredo cuidadosamente. Não por malícia, mas por uma espécie de experimento social, eu suponho. Eu queria ver. Queria ouvir. Queria observar a pureza de seus julgamentos, a profundidade de seu desdém, sem a sombra de qualquer sucesso que eu pudesse ter acumulado. E vocês não me decepcionaram. Um leve arrepio percorreu a mesa. Margaret tentou falar, gaguejou, mas nenhuma palavra coerente saiu. Richard engoliu em seco, seus olhos buscando os de Ritter e Ethan, em busca de algum apoio que não veio. Durante toda a noite, eu prossegui, minha voz agora mais forte, mais assertiva. Vocês expressaram suas preocupações sobre como eu pagava as contas, sobre minha carreira de chefe de aluguel, sobre catering de baixa qualidade. Ethan chegou a perguntar se eu fazia entregas no meu carro velho. Alison sugeriu que minha paixão não pagava as contas e que eu vivia de empréstimos. E meu pai? Ele lamentou que eu tivesse jogado tudo fora por isso. Meus olhos varreram o salão, fixando-se no esplendor do meu restaurante. Por isso, o lugar onde vocês escolheram celebrar um noivado que, presumo, é um símbolo do sucesso que tanto prezam. A máscara de indiferença de Richard se desfez completamente, revelando uma raiva controlada, mas também um pânico sutil que eu nunca antes vira. Margaret, que sempre foi a guardiã impiedosa da imagem familiar, parecia que ia desmaiar ali mesmo, o controle que a definia desintegrando-se. A dinâmica da mesa havia se virado como uma luva, expondo o avesso, o cru e o feio. De repente, não eram eles que me interrogavam sobre meu fracasso. Era eu quem os estava colocando sob o microscópio, expondo a vacuidade de seus valores e a crueldade de seus julgamentos. O poder não era mais uma questão de status ou dinheiro, era uma questão de verdade. E, naquele momento, a verdade estava sentada na ponta da mesa, me olhando nos olhos, e eles não tinham para onde fugir. Não lhes dei a chance de se reagruparem, de forjarem novas desculpas ou de tentarem reverter a narrativa. A inércia do choque era meu trunfo, e eu pretendia usá-lo. Meus olhos, antes calmos, agora ardiam com um fogo que havia sido suprimido por anos. Vocês não têm para onde fugir, de fato, eu disse, a voz baixa, mas penetrante, cortando o silêncio como uma faca afiada.
Porque a verdade que vocês tentaram esconder sob pilhas de dinheiro e prestígio, está agora na cara de cada um de vocês. Margarete, minha mãe, foi a primeira a encontrar a voz, embora fraca e trêmula. Darra, minha querida, você está exagerando. Não precisamos disso. Não é hora para teatros. Ela tentou alcançar minha mão, uma tentativa patética de recuperar a familiaridade, de me arrastar de volta para o papel de filha que ela queria. Recuei, minha expressão endurecendo. Teatro? É engraçado que você chame isso de teatro, mãe. Pois a minha vida inteira, a vida de nós todos, foi um teatro para vocês. Um espetáculo de aparências onde o aplauso importava mais do que a alma. Olhei para Richard, que agora tentava disfarçar sua fúria com uma pose de dignidade ofendida. Pai, você me deserdou porque eu escolhi a paixão em vez do MBA que vezes você queria. Você me disse que a culinária não era uma carreira, que eu estava jogando tudo fora. Lembra-se? Suas palavras me queimaram como brasa, mas também me aqueceram, me deram a determinação para provar a mim mesma, não a você, que estava errado. Richard abriu a boca, mas eu não o deixei falar. Não, não me interrompa. Esta é a minha vez de falar. Vocês disseram que eu não teria futuro, que eu acabaria em um catering de baixa qualidade, ou, como Alison fez questão de reiterar há pouco, abrindo um food truck. Cada uma dessas palavras, cada julgamento condescendente, cada risada sobre a ovelha negra que falhou, ficaram gravados em mim. Como uma lista de tarefas a serem desmentidas. Minha voz subiu um tom, a frustração acumulada dos anos finalmente jorrando. Vocês não se importaram com o meu talento, com a minha alegria na cozinha, com a única coisa que me fazia sentir viva naquela casa fria e impecável de Greenwich. Vocês só se importavam com o que os outros iriam pensar. Com o status, com a imagem, com a fachada de perfeição. Enquanto vocês construíam suas torres de ambição, eu estava na cozinha, com Helena, aprendendo o que era real, o que era nutrir, o que era criar algo com as próprias mãos e o coração. Virei-me para Ritter, cujos olhos estavam cheios de lágrimas não derramadas, e para Ethan, que finalmente parecia genuinamente sem palavras. Ritter, você me disse que sentia minha falta nos jantares importantes. A verdade é que vocês nem sequer tentaram me encontrar em 5 anos. Não uma ligação, não uma mensagem. A única razão para eu estar aqui é porque o seu jantar de noivado, ironicamente, foi marcado vezes no meu restaurante. E você, Ethan, sempre tão sagaz com suas piadas, pensou que eu estaria salvando o mundo, um prato mal feito de cada vez. Bem, aqui está meu prato mal feito, servido a vocês, na mesa mais cobiçada de Nova York. Alison pigarreou, tentando recuperar a compostura. Darra, isso é, desnecessário. Somos sua família. Estamos felizes por você. É apenas que. Bem, esperávamos algo diferente. Eu ri, um riso sem alegria. Esperavam algo diferente? Sim, esperavam que eu falhasse. Esperavam que eu rastejasse de volta, implorando por uma migalha de aceitação? Esperavam que eu provasse que seus julgamentos estavam certos. Mas eu não fiz isso por vocês. Eu fiz isso por mim. Cada noite sem dormir, cada corte, cada queimadura, cada empréstimo recusado foi tudo para construir vezes isto. Para criar um lugar onde a paixão e o propósito importam mais do que qualquer sobrenome ou saldo bancário. Apertei os punhos, a energia pulsando em minhas veias. Eu não precisava da aprovação de vocês para ser bem-sucedida. Eu não precisava do dinheiro de vocês para pagar minhas contas. O que eu precisava, o que eu desejava, era respeito. Algo que vocês nunca me deram. O verdadeiro sucesso não é o tamanho da sua conta bancária ou o nome da sua empresa, pai. É encontrar a sua voz, a sua paixão, e ter a coragem de segui-la, não importa o custo. Olhei para eles, um por um, a chama em meus olhos refletindo o fogo da minha cozinha. E a paixão, Alison, sim, ela paga as contas. E como paga? Ela construiu tudo isso, do zero. Sem ajuda, ou melhor, apesar vezes da desaprovação de vocês. O silêncio que se seguiu era de puro constrangimento e reconhecimento. As máscaras haviam caído, a verdade, nua e crua, pairava sobre a mesa, e eles estavam expostos. A verdade, nua e crua,
pairava sobre a mesa, e eles estavam expostos. Eu os observei, o silêncio pesado e desconfortável se estendendo como uma mortalha entre nós. Era um silêncio diferente do que eu havia suportado durante toda a noite, este era repleto de choque e de uma constatação dolorosa. Margarete, minha mãe, foi a primeira a quebrar a quietude, embora com a voz ainda embargada e os olhos marejados. Darra. Eu sinto muito, ela começou, a mão tremendo ligeiramente enquanto tentava alcançar uma taça de água. Era a primeira vez que eu a ouvia pedir desculpas em 5 anos, talvez em toda a minha vida, sem um cálculo por trás. Mas havia ainda um resquício da antiga Margarete em seus olhos, uma tentativa de salvar a face, de minimamente restaurar a ordem. Nós não sabíamos. Entenda, meu amor, éramos apenas preocupados. Preocupados? Eu perguntei, minha voz ainda firme, sem qualquer sinal de ceder. Com o quê, exatamente? Com a possibilidade de eu ser feliz sem a aprovação de vocês? Com a vergonha de ter uma filha que seguiu um caminho diferente? Richard, meu pai, limpou a garganta, recompondo-se com dificuldade. Seu rosto ainda estava pálido, mas o brilho de fúria controlada retornara. Darra, seja razoável. Sempre quisemos o melhor para você. Um MBA, um futuro seguro, um casamento. Isso é o que um pai deseja. Ele evitou meus olhos, fixando-os em um ponto distante no salão. Era uma tentativa de justificar, não de pedir perdão. O que vezes você desejava, pai? Eu corrigi, a voz suave, mas implacável. Não o que eu desejava. E o que era melhor para vocês era o que se encaixava na imagem que construíram para si mesmos. A vida não é uma planilha de Excel, onde se calcula o retorno sobre o investimento em cada filho. Ritter, minha irmã, finalmente levantou os olhos, e neles, vi um vislumbre de emoção genuína. As lágrimas escorriam silenciosamente pelo seu rosto, borrando a maquiagem impecável. Darra, eu realmente sinto muito, ela murmurou, a voz quase inaudível. Eu devia ter te procurado. Eu devia ter acreditado em você. Eu me deixei levar por tudo. Pela pressão, pelas expectativas. Eu fui uma irmã horrível. Seu pedido de desculpas pareceu ser o mais sincero, carregado de um peso que eu reconhecia, pois era o mesmo que eu havia carregado por anos. Ethan, por outro lado, permaneceu em silêncio. Seus olhos, antes cheios de escárnio, agora tinham um brilho diferente, um misto de admiração relutante e talvez até um pouco de vergonha. Ele apenas assentiu, um movimento quase imperceptível. Era o mais próximo de um pedido de desculpas que eu esperaria dele naquele momento. Alison, porém, era uma estátua de gelo, seu rosto uma máscara de fúria contida, os lábios apertados em uma linha fina. Ela não diria uma palavra, eu sabia. Seu orgulho era tão intransponível quanto o dos meus pais. Bradley, o noivo, parecia simplesmente querer desaparecer, sem ter tido tempo de internalizar a dinâmica familiar que acabava de presenciar. As desculpas são um começo, eu disse, olhando para Ritter, e depois para meus pais. Mas não são um passe livre. A confiança foi quebrada há muito tempo, e não é algo que se reconstrói em uma noite, ou com algumas palavras de arrependimento forçado. Eu me inclinei ligeiramente para a frente, minha voz carregada de uma autoridade que nunca imaginei que possuiria em frente a eles. Eu os trouxe aqui, ou melhor, os deixei vir para vezes meu vezes restaurante, para que a verdade pudesse ser vista e ouvida. Não para que eu implorasse por aceitação, mas para que vocês entendessem a profundidade de seus próprios preconceitos. Eu continuei, meu tom se tornando mais sério. De agora em diante, as coisas serão diferentes. Eu sou a proprietária do Maison. Eu sou uma chefe de sucesso. Eu construí isso do zero, com minhas próprias mãos, meu suor e minha paixão. Eu não preciso de conselhos sobre como pagar minhas contas, nem de sugestões sobre catering menor. Eu exijo respeito. Meus olhos varreram a mesa, fixando-se em cada um deles. Respeito pelas minhas escolhas, pela minha profissão, pelo meu sucesso. Se vocês não conseguem oferecer isso, então não há base para um relacionamento. Seremos família, sim, eu declarei, minhas palavras ecoando no silêncio recuperado da mesa. Mas a família não é um direito incondicional quando vem com desdém e julgamento.
Não tolerarei mais comentários condescendentes, piadas sobre minha carreira ou insinuações sobre minha capacidade. Se eu for para Greenwich, ou se vocês vierem a Nova York, será em meus termos. Com respeito mútuo. Caso contrário, não vejo razão para continuarmos a ter qualquer contato. Margaret parecia prestes a chorar, Richard estava visivelmente indignado, mas contido. Ritter acenou com a cabeça, compreendendo. Ethan parecia estar meditando sobre minhas palavras. A mensagem estava clara: a velha Darra, a que buscava aprovação, havia morrido. Em seu lugar, estava uma mulher que havia encontrado sua própria voz, seu próprio poder, e que não hesitaria em usá-lo para proteger seu espaço, seu sucesso e sua dignidade. Eles estavam na minha toca, e as regras agora eram minhas. A refeição deles estava paga, sim, mas o preço que teriam que pagar dali em diante seria muito maior: o reconhecimento da minha verdade. Uma quietude diferente, mais leve, preencheu o espaço ao redor da minha mesa, a calmaria que se seguiu a uma tempestade finalmente desencadeada. Observei a minha família, agora um aglomerado de silhuetas envergonhadas e desconfortáveis, tentando reunir os restos de sua dignidade. Margaret, com a maquiagem manchada pelas lágrimas não choradas, aceitou o braço de Richard, que ainda parecia um monumento de fúria petrificada, um homem desfeito em sua própria ostentação. Ritter, os olhos baixos, parecia ser a única a carregar um peso real, uma sombra de arrependimento em seu semblante. Ethan e Alison moveram-se como autômatos, incapazes de me encarar, enquanto Bradley seguia o fluxo, visivelmente perturbado pela cena que havia presenciado. Marcus, com sua discrição habitual, conduziu-os até a saída, os outros clientes discretamente curiosos, mas sem realmente entender a profundidade do drama que acabara de se desenrolar. Enquanto eles desapareciam pela porta giratória, senti um alívio imenso, quase palpável, como se um peso ancestral tivesse sido retirado de meus ombros. Não era uma libertação barulhenta, mas um sussurro de paz, uma leveza que eu não sentia desde que deixara Greenwich. O peso das expectativas familiares, o fardo de ser a ovelha negra, a eterna decepção, tudo isso se dissolveu no ar, deixando para trás apenas a vibrante realidade do meu próprio sucesso. A equipe do Mason, que havia testemunhado tudo com uma mistura de respeito e admiração velada, começou a retornar às suas funções. Miranda, minha subchefe, aproximou-se, um sorriso de dentes brancos e olhos brilhantes. Chefe Darra, ela disse, aquilo foi um espetáculo da melhor qualidade. Eu sorri para ela, um sorriso genuíno, o primeiro da noite. Estou feliz que tenha gostado, Miranda. Mas a cozinha espera. Enquanto caminhava pela minha cozinha, o coração pulsante do Mason, sentindo o calor dos fogões, o cheiro de ervas frescas e o murmúrio organizado da minha equipe, percebi a solidez da minha jornada. A afirmação que eu havia buscado por tanto tempo, que eu achei que viria daquele confronto, não se revelou na surpresa ou constrangimento nos olhos da minha família. Ela já estava lá, dentro de mim, construída tijolo por tijolo, tempero por tempero, ao longo de todos esses anos. O confronto não me deu a validação, ele apenas provou a eles o que eu já sabia e havia conquistado. O Mason não era apenas um restaurante, era o meu manifesto, a prova viva de que a paixão e a autenticidade eram a moeda mais valiosa, e não o status ou a riqueza imposta. A dinâmica com minha família estava agora inequivocamente redefinida. Não seria um reencontro caloroso ou uma reconciliação forçada, mas sim um relacionamento estabelecido em novos termos, de respeito comedido, não de afeição incondicional. Minha paz vinha de ter estabelecido essa fronteira, de ter reivindicado meu espaço sem as sombras do julgamento ou da necessidade de aprovação. Significava que eu poderia ter um lugar em suas vidas, se quisesse, mas exclusivamente em meus próprios termos, sem a tolerância para o desdém ou os comentários depreciativos. Eu havia plantado as sementes de uma nova interação, e agora cabia a eles decidir se queriam regá-las ou deixá-las secar. Para mim, porém, o horizonte era vasto. Eu tinha um Mason, minha paixão florescente, e uma liberdade recém-conquistada que abria caminhos para um futuro ainda mais ambicioso. A noite de verdades duras me deixou com uma clareza renovada e a energia para ir além, para transformar essa vitória pessoal em um legado duradouro. A brisa fria da noite de Nova York, que outrora me lembrava da solidão e dos desafios, agora trazia consigo o eco de uma vitória que ressoava muito além dos limites da minha mesa. A paz que havia encontrado não era um destino final,
mas um novo ponto de partida, o alicerce sobre o qual eu começaria a construir não apenas o futuro do Maison, mas o meu próprio legado. Não era apenas sobre ser uma chefe de sucesso, era sobre ter ousado ser eu mesma, sobre ter transformado a rejeição em resiliência e a paixão em um império, silenciosamente, nas entranhas de uma cidade que nunca dorme. Refleti sobre os incontáveis talentos que, como eu, poderiam estar sufocados pelas expectativas familiares, pela busca de aprovação externa. Meu percurso, de ovelha negra proprietária de um dos restaurantes mais exclusivos de Nova York, era uma prova viva de que a autenticidade e a perseverança eram moedas de valor inestimável. Eu não queria ser apenas uma chefe renomada, queria ser uma catalisadora, uma inspiração para aqueles que ousassem sonhar fora das caixas que a sociedade, ou a família, impunha. Pensava em Helena, que viu a chama em mim antes de qualquer outro, e em chefe Bissett, que a acendeu com reconhecimento. Meu legado seria, em parte, o de ser uma Helena ou um Bissett para outros, um farol para os desorientados. Para o Maison, meus planos iam além da manutenção do seu status. Eu queria expandir sua filosofia, talvez com um programa de mentoria para jovens chefes desfavorecidos, oferecendo-lhes a chance que eu mesma tive que arrancar da vida. Sonhava em criar um centro de culinária que celebrasse a diversidade de sabores e técnicas, um espaço onde o talento fosse cultivado independentemente da origem ou do sobrenome. Não era sobre construir um império para ostentar, mas sobre nutrir uma comunidade, um ecossistema de paixão e criatividade. O Maison não seria apenas um restaurante, seria uma instituição, um símbolo da arte culinária que honrava suas raízes e ousava olhar para o futuro. Minha própria vida, agora, estava focada em uma felicidade genuína, livre do jugo das expectativas externas. A aprovação da minha família, que por tanto tempo me assombrou, tornara-se relevante. Eu não precisava mais dela. A validação vinha de dentro, da satisfação de um trabalho bem feito, da alegria de criar, da liberdade de viver em meus próprios termos. Eu me permitiria aprofundar nas minhas paixões, talvez explorar novas culinárias, viajar, escrever um livro de receitas que contasse não apenas técnicas, mas histórias de superação. A vida não seria uma corrida constante para provar algo a alguém, mas uma jornada de descoberta contínua, de autoconhecimento e de propósito. A mensagem de empoderamento e autodescoberta que minha história sussurrava era clara: o caminho mais autêntico nem sempre é o mais fácil, mas é o mais recompensador. A verdadeira coragem reside em ouvir a própria voz interior, mesmo quando o mundo exterior grita o contrário. Criar seu próprio caminho não é apenas sobre sucesso profissional, mas sobre encontrar uma paz de espírito que transcende qualquer status ou riqueza material. Eu, Daha Mitchell, havia perdido um nome e uma fortuna, apenas para encontrar algo infinitamente mais valioso, a mim mesma. E essa descoberta era o prato principal, o banquete de uma vida plena, servido com a mais fina das especiarias, a liberdade.